Resistência ilimitada. Capítulo 2. Coletando informações. Quando a pergunta foi feita, a primeira coisa que Isaac sentiu foi o choque e o respeito que aquelas palavras transmitiram. Mesmo que fossem ditas gaguejando, o jovem rapaz tentou o seu melhor para parecer o mais respeitoso possível. Isaac não respondeu de imediato. Ele pensou um pouco e não podia dizer que não era daquele local. Ficaria estranho explicar que era de um lugar onde a história e personagens desse mundo seriam apenas ficção e fantasia, e que estavam sendo acompanhadas por pessoas verdadeiras e reais como ele mesmo. Pessoas verdadeiras, pensou Isaac, um pouco assustado com essa ideia. Respirar, sentir o coração bater, o toque físico, os cheiros, tudo era muito real. Mesmo o cheiro de sangue dos dois homens feridos podia ser sentido por Isaac. Ele não duvidava mais que tudo isso era incrivelmente real. Eu me chamo Isaac, mas é tudo o que eu me lembro. Minhas memórias não estão boas. Isaac mentiu e não esperou por respostas. Como um vulto, ele avançou até sua lança presa na parede. Os olhos esbugalhados e faces de choque cresceram ainda mais diante da velocidade do menino. Apesar da lança estar com mais de sua metade presa no imponente muro, ele a puxou facilmente e sem qualquer problema. Depois, pensou que teria que pagar algum conserto pelo buraco na muralha e as rachaduras. Então, como se fosse solucionar o caso, passou uma das mãos como se quisesse que o buraco se fechasse, mas obviamente isso não aconteceu. A velocidade desse jovem também é impressionante, pensou Lucas. O fato mais impressionante ainda era o caso das bestas. Com 2 movimentos, o jovem havia matado 2 poderosas bestas. Nesses simples movimentos, não houve sequer o uso de sua aura ou mesmo alguma técnica que aumentaria ainda mais suas capacidades. Pensando até aqui, até mesmo alguém do nível mestre não mataria uma besta dessas apenas com sua força física em um golpe. Outro fator importante era essa velocidade de Isaac. Para Isaac, era natural usar sua força ou velocidade sem parecer nada importante, mesmo vindo de fora. O corpo em que ele estava parecia estar habituado a isso e não era mais surpreendente quanto da primeira vez. Mas, para os outros que entendiam de reinos e níveis de poder, vendo um simples menino fazendo tudo aquilo era assustador. Se apenas esse menino sem memória tinha tamanho poder, o que dirá os mestres e outras pessoas importantes dessa família da qual ele deveria fazer parte? Esse pensamento correu por todos os presentes. Eles definitivamente estavam cientes de que não deveriam nunca ofender esse Júnior. Isaac voltou para o grupo, carregando sua lança facilmente em uma mão. Os olhos de Lucas ficaram acompanhando essa cena. A lança parecia muito pesada e ele carregava ela como se fosse um brinquedo em mãos. Mesmo que sua espada parecesse mais pesada, ela certamente não seria comparada ao peso daquela lança. Quando a lança atingiu a muralha, chegou a parecer um relâmpago e até fez a muralha tremer. Se Isaac tivesse usado um pouco mais de força, certamente teria feito a lança atravessar toda a muralha apenas com sua força bruta. Não era qualquer arma que poderia causar tanto dano em uma muralha daquelas. Mesmo as grandes bestas teriam dificuldade para fazer tal coisa. Tudo envolvendo Isaac para aquele grupo era um mistério envolvido em muita força. A maga curou seu colega ferido até o ponto dele já poder ficar bem sozinho e em seguida foi ajudar Lucas. Jovem mestre, você nem ao menos lembra o nome de sua família? Perguntou Lucas quando Isaac voltou. Lucas estava sendo tratado pela maga. A mesma estendia as mãos soltando um brilho verde sobre os ferimentos de Lucas que continuava parado como se nada estivesse acontecendo. Os ferimentos mais sérios iam amenizando lentamente enquanto pareciam se curar em um processo acelerado. Ao mesmo tempo, o rosto da maga se enchia de suor e Isaac percebeu. Podia parecer fácil usar habilidades dessa classe, mas não era. Não me lembro de nada, a não ser de acordar aqui perto de repente, respondeu Isaac, dizendo de certa forma uma verdade. Alguns minutos passaram e a maga cuidou de Lucas também. Eles se apresentaram para Isaac e disseram que eram todos do mesmo clã. O trabalho deles era proteger essa cidade de ataques de bestas. Eles contaram que o clã geralmente ficava reunido na cidade, mas hoje a maioria dos membros mais fortes tiveram de ir à capital fazer alguns testes. Eles disseram que o clã iria mandar mais alguns combatentes fortes,
porém não deu tempo de chegar porque as bestas invadiram a cidade. Se não fosse por sua ajuda, nós estaríamos com graves problemas. Eu agradeço verdadeiramente. A maga sorriu meigamente. Ela agora tinha tirado o capuz e revelou um rosto de uma linda jovem de 16 anos. Seus olhos eram apenas castanhos, uma cor básica e até comum, mas ela tinha um rosto atraente sobre aquela pele branca, enquanto seus lábios tinham um porte médio. Ela tinha cabelos longos, amarelos claros, mas estavam a maior parte por dentro da roupa, de modo que quando ela usasse o capuz, esconderia tudo novamente. Isaac percebeu que essas pessoas ainda eram simples, mas, mesmo assim, o poder de seus corpos fariam eles parecerem ligeiramente mais bonitos que o normal. Não era por menos que pessoas de grande poder seriam consideradas mais belas pelos criadores dessas histórias de cultivo. Cultivar poder também parecia que servia para cultivar a própria aparência do corpo. Até os homens eram mais bonitos que o normal. Jovem mestre, eu posso segurar um pouco a sua lança? Lucas finalmente teve coragem de pedir, depois de olhar por tanto tempo. Claro, pegue! Isaac estendeu a lança de lado, que estava em pé com as lâminas apontadas para o céu, e a parte de baixo encostada levemente no chão rochoso em que eles estavam conversando, próximo à entrada da cidade. Como agora as bestas estavam mortas, todo o lugar tinha se acalmado. Lucas rapidamente tomou postura e a segurou com as duas mãos assim que lhe foi entregue. Mas, no momento em que ele tentou puxá-la do chão, algo pareceu dar errado. Ele não conseguiu segurar o peso e seu corpo praticamente foi arrastado junto para o lado. Se ele não tivesse soltando, teria caído junto e perdido os dedos esmagados. Bum! A lança bateu com força no chão rochoso e vários fragmentos de rochas voaram para os lados. Os olhos do grupo se arregalaram novamente. A lança de peso indescritível ficou presa nas rochas e quem teve que pegar novamente foi o próprio dono. Ele se agachou e a pegou com apenas uma mão. Lucas era o mais forte do grupo, e mesmo com toda a sua força e usando as duas mãos, ele não conseguiu nem sustentar a lança apoiada no chão. Vendo o menino que carregava essa lança para cá e para lá como se fosse um papel, os fizeram lembrar novamente que esse menino definitivamente não era normal. Isaac já tinha percebido que era forte nesse corpo, mas ele não imaginou que seria tanto. Ele acreditava que sua lança deveria pesar uns 100 quilos no máximo, mas vendo aquela cena, acabou deduzindo que deveria ser, pelo menos, 10 vezes mais pesada. O pensamento de estar carregando 1 tonelada facilmente em sua mão o fez sentir estranho. Naquele momento, ele ficou pensando qual seria a força máxima desse pequeno corpo. Jovem mestre, me perdoe, eu não imaginei que isso pesasse tanto. Lucas rapidamente se desculpou. Ele estava todo suado e estremecido porque tinha usado todas as suas forças para tentar sustentá-la. Sem problemas, está tudo bem, disse Isaac calmamente. Mas agora que ele sabia o quanto sua arma era pesada, ele teria que tomar muito mais cuidado com ela. Se isso acertasse alguém acidentalmente enquanto ele andasse, poderia matar uma pessoa. Tem um símbolo mágico na sua arma, deixe-me ver. A maga chamada Clara estava analisando a lança, que novamente estava em pé ao lado de Isaac. Parece ser um símbolo ligação da alma, disse Clara com as sobrancelhas juntas. Mesmo ela só tinha ouvido falar nesse símbolo. Apenas as armas mais raras teriam uma ligação da alma. Isso evitava que a arma se perdesse de seu proprietário. Por exemplo, se a arma se afastasse de seu dono mais de meio quilômetro, ela ficaria muito quente ao ponto de queimar qualquer coisa que estivesse tocando. Dessa forma, roubar a arma estaria completamente fora de cogitação. A ligação da alma também permitiria que, com um simples movimento, Isaac poderia invocar a arma de volta onde quer que ele estivesse. A arma voaria para ele, mas sem memórias, ele certamente não deveria ser capaz de fazer isso. Clara explicou o primeiro ponto que ela sabia. No entanto, a segunda característica da arma, se mover sozinha, nem ela tinha conhecimento. Isso é bom, mas com todo esse peso, não sei quantas pessoas nesse mundo poderiam tentar roubá-la. O que é isso em seu pulso? Lucas perguntou, reparando no pulso de Isaac. Ele tinha visto algo brilhante e puxou a manga do menino, revelando um bracelete prateado. Esse bracelete continha um estranho símbolo que parecia 2 pequenos quadrados em fusão. Bracelete do infinito! O grupo de Lucas gritou quase em uníssono e suas expressões eram de puro espanto.
Bracelete do infinito? Isaac perguntou. Sim, com isso você pode armazenar itens e quaisquer outras coisas importantes para você. Você pode guardar até mesmo a sua arma. Quando Lucas encontrou o bracelete, todos os 5 sentiram uma grande inveja interna. Somente as pessoas mais ricas desse mundo poderiam ter um item mágico como aquele. Lucas não sabia usar corretamente, porque nunca teve a chance devido à sua pobreza, mas ainda assim, o grupo deu dicas a Isaac e disseram que ele provavelmente poderia sentir uma espécie de espaço em pensamento. Isaac se concentrou e facilmente encontrou o que eles estavam descrevendo. Então, com um simples pensamento, a lança de sua mão desapareceu, sendo prontamente engolida pelo bracelete. Uau! Isso é como aqueles anéis que os cultivadores usam para guardar as coisas! Isaac exclamou, se lembrando dos anéis das histórias de cultivo. A lança estava ali em sua mente e apenas um pensamento a faria retornar para sua mão. Isso era de fato muito útil. Você deve ser de uma família rica e poderosa, talvez até mesmo de um clã, supôs Carlos. Acho que você pode ser de alguma cidade bem longe dessa. Sua força, seu poder e seus itens não podem ser comparados com esse lugar, disse outro rapaz de nome Marcelo. Gente, vamos retirar o núcleo das bestas, senão outros vão pensar que nós não o queremos. Lucas viu as pessoas se reunindo próximo à entrada da cidade e se voltou para as bestas. Eles retiraram de todas as bestas os 4 núcleos enquanto Isaac observava para aprender. Eles fizeram isso com adagas e tiveram certa dificuldade. Aqui está os seus 2. Você as matou sozinho, então é um direito seu, disse Lucas, entregando a Isaac as 2 pedras de suas 2 bestas. Ele as recebeu e reparou que ainda estavam sujas de sangue. Isaac podia senti-las vibrando em sua mão enquanto pulsavam levemente. Quanto isso vale? A vermelha, que é do rinoceronte de força, vale 2 moedas de ouro e a de cobra vale 1 moeda de ouro e 50 moedas de prata. Jovem mestre, quer que eu retire o couro das bestas para você? Você pode conseguir algum dinheiro com isso, disse Marcelo, ainda com a adaga nas mãos. Agradeço por terem retirado os núcleos para mim. Tomem os couros dos 2 como forma de agradecimento, disse Isaac e armazenou os 2 núcleos no bracelete. O grupo ficou bastante feliz porque os itens presenteados poderiam lhes dar mais algumas moedas de prata. Agora que Isaac tinha controle do bracelete, ele pesquisou seus pertences com calma. Ele descobriu que possuía um anel verde com o símbolo de uma árvore e uma adaga de porte menor com lâmina de ouro. Havia também uma pequena bolsa contendo cerca de 100 moedas de ouro, coisa que ele só tinha descoberto depois. 1 moeda de ouro seria suficiente para uma pessoa viver bem em uma boa pousada por 1 semana, tendo direito a banho quente e boa refeição, do café da manhã ao jantar, enquanto a mesma moeda de ouro daria 15 dias em uma pousada de porte médio ou então 1 mês em uma pousada de baixa categoria. Considerando que ele tinha começado com 100 moedas de ouro, ele não precisaria se preocupar com o dinheiro tão rápido. Além disso, um bracelete do infinito valia no mínimo 1000 moedas de ouro. Era uma quantia exorbitante. Nossa, que menino lindo! Algumas moças exclamavam enquanto olhavam Isaac do portão. Os guardas da cidade estavam esperando os couros serem removidos para eles pegarem o resto das bestas. As carnes de bestas assadas ou cozidas eram deliciosas e um grupo pequeno como aquele não conseguiria consumir tanta carne. Então, eles não iriam levar tudo. O resto ficaria com os guardas e os cidadãos. Não demorou muito para o grupo de Lucas pegar a parte deles e deixar o local. Pequeno irmão, você pode vir com a gente se não tiver para onde ir. Temos o nosso próprio espaço dentro da cidade e você pode ficar conosco por enquanto, disse Lucas. Por ser o mais velho e ter começado a se acostumar com Isaac, ele passou a chamá-lo de pequeno irmão. Os outros do grupo, vendo isso, começaram a fazer o mesmo tratamento. Clara, a maga, olhava Isaac várias vezes de canto de olho. Como ele era um menino de boa aparência, obviamente atrairia a atenção de muita gente, mas ainda parecia muito jovem para entender aqueles olhares. Pelo menos era o que ela pensava. Isaac não era burro e percebeu que tanto Clara como várias outras garotas da cidade estavam de olho nele. As roupas dele não pareciam deslumbrantes, embora não fossem feias. Ele era um menino baixo, tendo aproximadamente 1,45 de altura. Seu porte físico era médio para a idade, possuindo poucos músculos. No geral, a aparência física de Isaac era muito boa para a idade. Eu devo ter um bom rosto, meus cabelos também não parecem feios.
pensou Isaac, acompanhando o grupo enquanto pensava sobre a própria aparência. Era uma pena não ter um espelho para ele se enxergar. Com Lucas e os outros 3 rapazes seguiam na frente, carregando carnes no ombro. Eles nem pensaram em pedir isso para Isaac. Seria muito impróprio, para não dizer estranho. Eles também não pediram para armazenar a carne no bracelete. Irmã Clara, será que você poderia me falar um pouco de suas habilidades? Eu vi você soltando bolas de fogo e elas pareciam ser bem legais. Isaac mostrou-se interessado. Aquilo? É só o básico para o caminho de um mago. Meu poder não é bom para me tornar um bravo guerreiro ou arqueiro astuto como os outros, então eu tive que escolher seguir esse caminho. Como assim seu poder não é bom? Você é uma maga? Sim, sou. Magos são considerados fortes por terem uma poderosa ofensiva, mas nossa defesa física é muito ruim. Magos geralmente precisam de técnicas especiais para serem mais ágeis. A maioria das técnicas é difícil aprender porque nossos corpos não suportam. Por isso, nós temos esse problema. Mas, no geral, boa parte das pessoas desejam ser magos e não conseguem trilhar completamente o caminho. Não estou entendendo. Você faz parecer que é ruim, mas se todos querem... Pessoas com cultivo normal podem transmitir suas energias facilmente para armas e para o corpo. Porém, pessoas que têm energia demais acabam não conseguindo realizar essa transmissão. Se eu tentar usar uma arma, posso acabar destruindo-a. Se eu tentar usar a minha energia em meu corpo, posso acabar me machucando gravemente. Pessoas que nascem com grande poder mágico também nascem com um corpo mais frágil. A cada 10 cultivadores, apenas um terá a capacidade de se tornar mago. Magos podem atacar de longe, dar suporte e ainda curar aliados. Por isso que muitos querem esse poder, mas poucos realmente as têm. No fim, eu queria mesmo era ser uma guerreira, mas infelizmente acabei me tornando uma maga, explicou Clara, parecendo ligeiramente desanimada. Agora, ela já tinha posto o capuz de volta, mas como estava lado a lado com Isaac, ele viu o rosto dela. Entendo, disse Isaac, levando uma mão para o queixo. Isaac não era inteligente, nem tampouco pensava no dia de amanhã. O que ele estava fazendo era apenas colher informações, assim como antes ele conversou sobre o dinheiro. Quando eles chegaram aos portões do clã, 2 homens abriram liberando a passagem e Lucas rapidamente explicou aos mesmos que Isaac era uma visita. Os 2 não deram importância depois de analisar o cultivo de Isaac e perceber que ele estava apenas no primeiro reino. Só um pirralho inútil, não sei por que trazem esses lixos para o clã, disse o homem com certa ignorância e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Lucas e o restante que chegaram, com exceção de Isaac, morderam os lábios, demonstrando irritação sobre esse comentário. Se esse idiota tivesse visto o que Isaac fez, estaria lambendo os pés dele agora. Senhor Tony, com todo respeito, esse jovem sozinho... Lucas iria explicar o que havia acontecido, mas Isaac pôs a mão na frente. Não precisa dizer nada, eu sei que existem pessoas assim e eu não ligo. Isaac estava sorrindo de alegria. Geralmente, o protagonista era tratado como um verdadeiro lixo. Então, quando ele olhou para o tal Tony, sorriu de alegria, imaginando o tanto de pessoas que iria desprezar o seu poder e em seguida quebrar completamente a cara. O homem, vendo Isaac olhar com louvor, cuspiu irritado no chão, como se quisesse botar algum medo em Isaac. Os olhos de Isaac brilharam ainda mais. Ele não parecia nem um pouco irritado. O fato de que ele estava mesmo vivendo a experiência de ser um protagonista era algo sem igual. Fim do 2º capítulo.